15 de agosto, disciplina na igreja. A disciplina na igreja é o processo de repreender e corrigir membros em pecado, com o objetivo de restaurá-los. A disciplina na igreja é um sinal antecipatório. A igreja proporciona uma amostra do futuro julgamento divino e sua disciplina reflete a seriedade daquela sentença e nos dá a sensação de que algo terrível vai acontecer. A disciplina da igreja também é um sinal declarativo. A igreja acredita que sua ação reflete o julgamento divino que está por vir, mas reconhece que não emite um pronunciamento infalível. A sentença definitiva pertence somente a Cristo. Em antecipação desse veredito, a igreja aplica disciplina aos membros que persistem no pecado. Diversas passagens bíblicas tratam da disciplina na igreja. Em Mateus 18, vemos que a disciplina na igreja é um processo de repreensão e correção composto de 4 estágios, com um nível crescente de intervenção e severidade. O primeiro estágio é a confrontação pessoal. Se teu irmão pecar contra ti, vai a sós com ele e repreende-o. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Um cristão que foi alvo de pecado cometido por outro cristão tem uma conversa cara a cara com o ofensor. Se o ofensor reconhece seu pecado, o assunto é resolvido. Os dois são reconciliados e o processo termina. Se não houver admissão de pecados, o processo passa para o estágio seguinte. O segundo estágio envolve a pessoa ofendida e um ou dois outros que repreendem o cristão que pecou. Mas, se ele não te ouvir, leva ainda contigo mais 1 ou 2 pessoas para que toda palavra se confirme pela boca de 2 ou 3 testemunhas. A outra testemunha garante que o acusado seja adequadamente confrontado. Se o ofensor confessar seu pecado, a questão é resolvida. Os dois são reconciliados e o processo termina. Se não houver reconhecimento de pecado, a testemunha confirma essa recusa e o processo passa para um estágio mais grave. O terceiro estágio envolve toda a igreja. Se ele se recusar a ouvi-las, dize-o à igreja. O problema arraigado é comunicado e a igreja inteira toma ciência do pecado inicial que provocou a situação, bem como do fato de que os 2 estágios iniciais falharam e não produziram o arrependimento desejado. Agora, os membros admoestam o membro pecador, exigindo confissão e reconciliação. Se o ofensor confessar seu pecado, a questão é resolvida. Os dois são reconciliados e o processo termina. Se o ofensor se recusar a ouvir a admoestação da igreja, o processo aumenta para um nível ainda mais grave. O quarto estágio envolve novamente a igreja, que promulga a excomunhão. E, se também se recusar a ouvir a igreja, considera o gentil e publicano. Essa ação implica na remoção do ofensor do rol de membros e dos ministérios da igreja. Essa ação implica a remoção do ofensor do rol de membros e dos ministérios da igreja, a exclusão da ceia do Senhor e a ruptura do relacionamento com a igreja e com Deus. O objetivo desse processo disciplinar é sempre a restauração. A igreja espera a confissão do pecado e ora por ela, a qual leva à reintegração da pessoa excomungada. Aliás, quando a pessoa se arrepende, a responsabilidade da igreja é recebê-la calorosamente de volta à comunidade. A disciplina atende também outros 2 objetivos. A excomunhão ajuda a igreja, livrando-a de exemplos pecaminosos que tendem a provocar mais pecados. Além disso, a excomunhão protege a honra de Cristo e da igreja. Além de pecados entre irmãos, há outros pecados que requerem disciplina da igreja, como a falha moral, o ensino herético, ameaça de divisão, ociosidade, falhas de liderança e outros pecados persistentes e não confessados. A suficiência da Escritura significa que as atitudes e ações proibidas pela Escritura, e somente aquelas, são pecado. A igreja não pode aumentar essa lista inventando pecados para os quais ela possa aplicar disciplina. Ao contrário, ela disciplina apenas os pecados condenados pela Escritura. Além disso, o processo deve ser conduzido com misericórdia por cristãos cheios do Espírito que devem cuidar para que eles próprios não caiam em pecado. Embora seja um assunto gravíssimo, a disciplina da igreja é um meio aprovado por Deus para promover a pureza da igreja e protegê-la da propagação do pecado. Nenhuma igreja que quer ser tudo aquilo que Cristo quer que ela seja pode negligenciar ou rejeitar esse instrumento.